no canal Dons, hoje com um tema bastante legal, gente. Hoje, Santo Sudário. Iremos falar com o diácono Robson Luiz Flauzino, que está comigo nesta noite. Vai ser uma noite abençoada. Bom, boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos Um que tema nos acompanham. teológico. Voltei. Tá. Então, gente, hoje, diácono Robson Luiz Flauzino, boa noite. O pessoal que está chegando nas páginas da comunidade São José, canal Dons, salas de vídeo já também no Dons Itaquá. O pessoal está chegando para acompanhar hoje um tema legal, tema pedido dentro da nossa página pelos internautas. Vamos falar sobre o Santo Sudário. Vai ser uma noite abençoada, enriquecedora aqui com o diácono Robson Luiz Flauzino. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que nos acompanham nessa noite abençoada por Deus. O pessoal está na página da comunidade São José, todos os canais aí do Dons de Itaquá, todos que estão nos acompanhando nessa noite. Uma boa noite. Desejo que essa noite seja bastante frutuosa para todos nós, né, Rodrigo? É uma noite abençoada, uma noite que vamos colher bastante frutos e bastante conhecimento. Com certeza, com esse tema, o Santo Sudário, vamos conhecer um pouco mais desse tema que a maioria das pessoas conhece, outras já ouviram falar, mas quando se aprofunda no tema, fica maravilhado. Sim. Você chega, que nem eu falei com o diácono à tarde, você chega a arrepiar com o que acontece quando você começa a entender o grande significado do Santo Sudário. Bem, Rodrigo, realmente eu creio que a gente não pode pensar, né, que quando ouve-se falar de Santo Sudário, pensa que é algum nome de algum santo, né, que tem esse nome, né, de Sudário, né, porque até mesmo existe pessoas com esse nome de Sudário. Eu mesmo tenho um amigo meu que se chama Sudário. E o Sudário, na verdade, não é uma pessoa, né? A perspectiva da nossa igreja com relação ao Sudário, a princípio, era uma perspectiva de relíquia, né? E essa relíquia que ficou tanto tempo, né, sendo principalmente ali, né, como o pessoal da Igreja Ortodoxa, né, ali na Santa Sofia, hoje atual Istambul, né, sempre com essa perspectiva de relíquia mesmo, né? E quando a gente olha, né, para essa perspectiva da relíquia, como é que a nossa igreja, qual é o relacionamento nosso, né, com os relicários, né? Primeiro que nos primórdios da nossa igreja, né, ali nos primeiros séculos, quando foi depois que Jesus ele volta para junto do Pai e entrega o bastão ali na mão dos apóstolos, né? E é eles que começam, né, a celebrar e aqueles altares dos primeiros séculos, né? Os primeiros 300 anos, né, de igreja, a gente vê que uma coisa que era necessário para que um altar fosse digno de celebrar a Eucaristia
ele tinha que ter uma relíquia de algum santo, né? E por que isso? É justamente no sentido de que a nossa igreja, ela reconhece, né, em Jesus, que é o novo, o segundo Adão, né, a perfeição da criação de Deus. Ou seja, o que eu quero dizer quando eu falo isso? Em Adão, a criação de Deus, né? E em Jesus Cristo, o novo Adão, essa criação de Deus, ela é aperfeiçoada, né? Então, quando a gente olha para essa criação que está sendo aperfeiçoada na pessoa de Jesus, existe um mistério de amor de Deus, né? Um Deus que nos salva a partir da sua paixão, morte e ressurreição. Isso é o ápice da nossa fé, né? Então, nós temos fé numa igreja que ela, enquanto está aqui, né, nesse plano terreno, né, é uma igreja peregrina, E quando essas pessoas que realmente acolhem o Evangelho, vivem o Evangelho, e depois elas vão morar com Deus no céu, essas pessoas nós chamamos da igreja triunfante, né? E são os santos, né, reconhecidos, canonizados pela nossa igreja, né? E estar próximo de alguma relíquia, ou seja, pedaço de um osso desse santo, da vestimenta desse santo, são relíquias, né? E essas relíquias nos aproximam da vida desse santo. Ora, se nós temos o Santo Sudário, que a princípio era uma relíquia, agora veja o tamanho da importância dessa relíquia. É um tecido que envolveu, né, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E quantos mistérios a gente vai colher a partir desse mistério que Deus vem nos, a partir do século XIV, né? E mais ali vai acabar assim, de uma forma assim, que vai virar realmente vai inaugurar uma nova época ali nos anos de 1800, quase chegando no final de 1800, 1900 ali mais ou menos, um grande acontecimento envolvendo esse tecido, né, que é a relíquia que por tanto tempo, né, a nossa igreja cuidou com devoção, com carinho, tendo esse tecido como aquele tecido que envolveu o corpo de Jesus Cristo. E aí nós vimos hoje naquele documentário, né, Rodrigo? Quanta revelação que nos reserva, né, esse tecido. É algo surreal, gente. Um documentário completo sobre o manto sagrado Santo Sudário, gente. Olha, vale a pena assistir, mas depois eu vou chegar nesse ponto para falar para vocês assistir esse documentário. Deixa para o finalzinho. Mas
você acompanhando você puxa lá atrás todo o sofrimento de Jesus Cristo no Calvário, esse plano, esse manto, ele reflete todo o sofrimento, desde quando ele carrega a cruz no ombro, as marcas no ombro, as marcas de flagelo, as marcas do sofrimento na cruz, como os pregos, as chagas. É muito revelador. É muito revelador, é muito assim forte, né? Em Turim, no mundo todo, há uma devoção muito grande, até nos dias atuais, se eu não me engano, segundo o documentário, umas anotações que eu fiz, agora em 1977, o rosto ficou mais, a cor do rosto no tecido ele ficou mais viva, né? Deu uma forma mais viva da imagem de Cristo. Muito legal, gente. Olha, para você entender um pouco, às vezes a gente lê a Bíblia e fica vendo a gente fica refletindo a história de Jesus, chega na Páscoa, aquele sofrimento na Semana Santa, no Domingo de Ramos, aí a gente vai passando os dias até chegar lá na Sexta-feira da Paixão. E aí quando você pega o Santo Sudário, vem tudo na sua mente, você começa a entender a mensagem que Cristo quis deixar naquele manto para a humanidade. Ele quis deixar, podemos falar que é um milagre. Isso é um milagre, na minha opinião, claro, né? Mas é um milagre. É uma mensagem que Cristo deixou para a gente, até hoje. Sim. Rodrigo, esse tecido que foi envolvido ali, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo que estava todo lavado de sangue, né? Com marcas dos seus ferimentos, com tudo aquilo que ele vivenciou nesse processo, né, de paixão e morte, né? Tudo isso daí fica de uma certa forma ali no tecido, mas algo que é assim surpreendente, né? É o fato de que uma luz que ela não vem de cima, nem de baixo, nem dos lados, essa luz vem de dentro do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E ela faz com que essas marcas de sangue fiquem gravadas naquele tecido e registrando de uma forma assim muito viva, né, Rodrigo? De uma forma muito coisas assim que todas as áreas das ciências você pode ter visto, né, Rodrigo? Vários pesquisadores se debruçam sobre esse fenômeno. É inexplicável. É inexplicável. Foram vários pesquisadores, fizeram. Passou cientista, fizeram perícia, fizeram de tudo que vocês imaginam. Até surgiu uma nova ciência, né? No meio disso, surgiu até uma nova ciência que era. Como que era o nome? Era sudariologia. Foi essa ciência que até surgiu para desvendar esse grande mistério. Tem até um registro que eu deixei marcado para a gente. O primeiro registro histórico do Santo Sudário é de quando ele foi entregue na igreja na cidade francesa de Lirey, pelo conde Geoffroy de Chernay. Em 1535, 3 anos depois de ter escapado do incêndio, o sudário foi transferido para a Itália, onde está exposto até hoje na Catedral de São João Batista, em Turim. É um pequeno trechinho que eu deixei grifado para dar uma ilustrada sobre o começo, para você ver que já é um milagre lá atrás. 1354 foi o primeiro registro. E depois de 3 anos, 3 anos não, né? Em 1535, ele escapou, em meados de 1535, escapou de um incêndio, o Santo Sudário. Ele escapou de um incêndio
foi onde ele foi entregue nessa catedral em São João Batista. Se eu não me engano, ele se encontra nessa catedral até hoje, né, nos dias atuais. Milagre. Eu tenho aqui anotado assim toda essa parte histórica, né, do que ocorreu com o sudário. Agora, para você que nos assiste, fica aí uma pergunta, né? Para nós, seria necessário que a nossa fé já é uma fé consistente, né? A gente acredita nas Sagradas Escrituras, né? E eu vejo que, assim, tudo aquilo que a igreja nos indica é fruto de um discernimento, né? Que veja que essa devoção que nós temos, né, por essa igreja triunfante que é formada pelos santos, né? O qual nos deixa um exemplo a ser vivido, um exemplo de pessoas que acolheram o Evangelho, e nós temos o maior exemplo, assim, assim como figura humana, que é Nossa Senhora, né, que realmente acolheu o Evangelho, o plano de amor de Deus, e viveu isso em toda a sua vida, nos deixando esse modelo, né, de viver o Evangelho. E é isso que são os santos, com tudo aquilo que a gente aprende da igreja, né, a devoção às relíquias, para a gente se sentir mais próximo daquela história, daquilo que aquele santo nos deixa como aprendizado, como ensinamento para nós. Agora, veja que tudo isso que nós temos de indicativo da igreja, as Sagradas Escrituras, elas são algo que a gente realmente conhece, reconhece, acredita e vive isso na nossa vida, né? A gente reza com tudo isso que a gente tem da igreja. Na verdade, se a gente olhar para esse mistério, né, que está ali nesse tecido que envolveu o corpo de Jesus Cristo, ele não é que a gente... Porque para o cientista é uma constatação. Ele está vendo que... Você viu lá, né, Rodrigo? Nos cálculos de probabilidade, que desse tecido ser uma coisa falsa, é uma probabilidade de 1 em 225 mil. Ou seja... Possível. Os caras arrumaram o número demais. Impossível. Só para dar uma ilustrada. Vamos lá. O pessoal intitula... Tem pessoas que intitulam como objeto de polêmica, mas não é objeto de polêmica coisa nenhuma, né? O objeto é estamos falando de um manto de linho, medindo cerca de 4,5 metros de altura e 1,5 metro de largura. A peça é guardada em cofre na Capela Real em Turim, como eu disse anteriormente. E tem outra. Durante a Idade Média, os filósofos, como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, tentaram conciliar uma herança da filosofia greco-romana com os dogmas da fé cristã. Mas meio milênio depois, um dos maiores mistérios da cristianidade ficou sendo o Santo Sudário, né? Que reúne em torno de si o mesmo debate entre razão de fé, ciência, religião, e até hoje animam os pensadores medievais, claro, e nossa fé, né? Só para dar mais uma ilustrada
mas um apanhadinho. Eu fiz umas anotações, estudei hoje, olha, faz tempo, me senti hoje fazendo um trabalho de faculdade, Diácono. Olha, hoje eu me senti fazendo um trabalho de faculdade, e hoje eu dei uma estudada, dei uma estudada bacana. Olha, tentei dar uma esmiuçada legal para passar para o pessoal que está acompanhando. Uma boa noite, quem está chegando aí. Mas o interessante é justamente isso, é que todos nós, né? Todos nós sejamos enriquecidos por esse conhecimento, né? Ninguém aqui é detentor do conhecimento, a gente está chegando ao conhecimento juntos, né? Estamos aprendendo juntos. E outra coisa curiosa, que nem já estão perguntando aqui para mim, mas que evidências tem no Santo Sudário? Gente, a gente acabou de falar, ó, Dona Roseli, ela diz aqui que tem 56 anos, está acompanhando, ela foi de umas que pediram a realização para conhecer um pouco mais sobre o Santo Sudário. Bom, ela faz a seguinte: quais eram as evidências que tem nesse Santo Sudário? E aí eu puxei aqui umas evidências do Santo Sudário aqui para passar. Ó, uma coisa assim, além do flagelo que Jesus sofreu, os açoites, né? Com chicotes, a marca dos pregos nos pulsos, pés. Olha, gente, a coroa de espinho e o ferimento de lança no tórax é evidência assim que se você for o que os cientistas encontraram no manto, né? Então os teólogos, historiadores, cientistas, eles pesquisaram diversas áreas como biologia química e medicina forense e analisaram esse manto mais de um século aí, mais de 6 anos. Mais de 6 anos, não, mais de 100 anos. Um século é 100 anos. 100 anos. Isso foi despertado na ciência, porque é que nem a gente começou essa live, né? Esse tecido, ele, em princípio, era tido como uma relíquia, guardada, né, cultivada com todo carinho pela nossa igreja, e durante um tempo ficou na mão de algumas famílias importantes na França, né? E esse tecido, depois que ele chega a Turim, tem um advogado que, inclusive, nem era um fotógrafo profissional, mas ele teve a autorização para fazer uma foto do Santo Sudário. E nessa foto que ele fez do Santo Sudário, o negativo revelou aquilo que estava impresso ali. Isso depois a gente vai colocar para vocês. A gente tem um segundo dia para falar sobre o Santo Sudário, né, que vai ser na sexta-feira. E nesse dia a gente vai colocar bastante matéria, né, sobre esse tema. Vai colocar muitas coisas que a gente pesquisou nesse material, frutos de pesquisa científica, né? E toda essa ciência é interessante aí. Esse advogado, né, o Secondo Pia, quando ele tira essa foto, e essa foto, no negativo, revela aquilo que estava ali impresso. A senhora, por exemplo, a senhora deve ter visto, né, quando revelava os filmes, que o negativo era o contrário daquilo que era desvelado quando essa foto era revelada, né? E aí, no Santo Sudário, ela tem um efeito ao contrário, porque aquilo que ficou impresso ali, e a fotografia é fruto da luz, né? Aquela luz que fica impressa a imagem ali. Por isso que esse tecido ele é muito revelador. Porque justamente só ficaram revelada no tecido por conta dessa luz forte que irradiou do corpo de Jesus, né? Sem essa luz, essa imagem não ia ficar
registrada ali no Santo Sudário, né? E aí, quando esse advogado, ele tira essa foto e aparece nitidamente ali, claro que eu estou falando nitidamente, mas quando você olhava para o Santo Sudário antes desse momento, você não via muita coisa, porque você via o tecido ali com algumas manchas, né? E você não identificava, por exemplo, o rosto de Jesus, que isso até marcou bastante, Rodrigo, né? Porque você consegue aproximar muito de como era o rosto de Jesus Cristo, né? Através desses estudos que foram feitos, né? E da imagem que ficou gravada ali. Agora, o interessante é que, a partir daí, deste momento, é que inicia, né, todo um trabalho científico. E aí vem cientista de muitas áreas da ciência, né? Depois a gente vai apresentar para vocês, né? A gente vai ver até a possibilidade de colocar partes desse estudo aí, né, Rodrigo? Vamos fazer uma parte aqui. A gente quer passar uma parte de pesquisa e estudo para vocês aqui na próxima sexta-feira. Já estamos preparando esse documentário. Aí tem várias frases aqui que o pessoal vai colocando para mim das salas de vídeo que eu estou puxando. Hoje eu estou sem o professor para puxar, aí eu estou escutando o que o diácono está falando e estou só vendo aqui, ó. Aí tem um comentário assim: para a Igreja Católica, quem que vai? Vamos dar nome para os caras, né? Cláudio Antenor, boa noite. Está numa sala de vídeo, ele fala assim: para a Igreja Católica, trata-se apenas de uma recordação pouco importante se o artefato pode ou não comprovar a realidade histórica de Jesus. Os fatos, em resumo, interessam apenas a ciência e não diz respeito à fé cristã. Aí ele completa ainda: como dizia São Tomás de Aquino, existem a respeito de Deus verdades que ultrapassam totalmente as capacidades da razão humana. Ou, parafraseando um filósofo, ficções que resistem ao escritunio da ciência. Rapaz, Claudião comentando aqui, você concorda com essa frase dele aqui, Diácono? Veja bem, Cláudio, de fato, né, nós temos, que nem eu mencionei, né, a nossa fé, ela não é fruto de uma comprovação científica. Até mesmo por isso que a gente vai fazendo um percurso, né, na apresentação desse tema tão importante, vindo desde de que forma que era tido, né, esse tecido, que era como uma relíquia, né, e somente agora, em meados do ano de 1900, quando esse advogado, ele faz uma foto desse tecido, né, e ali é desvelado um mistério, e esse mistério não é que vai reafirmar a nossa fé, né? A gente tem a nossa fé a partir daquilo que a gente vive, né, nessa relação com Deus. Desde o momento que a gente diz sim a Deus na nossa fé, e a gente vive essa relação de amor com o nosso Pai, né, eu penso que essas formas, né, de manifestação, por que não? De manifestação de Deus, são para nós um carinho, né? Deus precisa de que eu receba na Eucaristia sempre? Não. Deus não precisa. Quem precisa sou eu, né? Sou eu que preciso de estar sempre me alimentando da Eucaristia, sempre me alimentando das Sagradas Escrituras, né? Tudo isso são carinhos de Deus,
né? É uma forma que Deus vai me alimentando para ir cada vez mais me transformando naquilo que é o ideal, naquilo que é o sonho de Deus, né? Que é um homem realmente entregue a Ele, né? E tudo isso são coisas que a gente vai construindo com a nossa vida a partir dessa relação de amor com Deus. Esse carinho que Deus nos deixou através desse tecido, você pode ter certeza, meu irmão. Ele pode ter, com certeza, mexido muito na realidade daqueles cientistas, aqueles homens que talvez não tivessem fé nenhuma, ou talvez uma fé assim superficial. Pode ser que esse carinho de Deus pode ter sido um diferencial na vida deles, né? Quando você vai se aproximando, tendo mais contato com Deus, você vai indo para uma realidade que é o sonho de Deus, né? Deus, ele nos ama e ele se manifesta a nós, né? E isso sempre. Não é uma coisa que aconteceu lá no passado, como esse fenômeno que aconteceu nesse tecido que envolveu o corpo de Jesus, que foi lá no ano 30 da nossa era cristã, ano 33, por aí, e depois de quase 2000 anos, ele veio revelar, né, um grande mistério, mostrando que existe uma probabilidade entre 225 mil, né, Rodrigo? Daquilo ali ser falso. Brincadeira, os caras tá querendo procurar número, meu. Que probabilidade esses cientistas arrumaram aí. Os caras gostam de dar probabilidade, viu, meu? É brincadeira. Boa noite, o pessoal que está na sala de vídeo aqui, na sala de vídeo do grupo do Padre Robson, Padre Reginaldo Manzotti. As salas de vídeo estão pegando fogo, rapaziada. E tem mais Dona Luísa tá por aí. Dona Luísa, olha, até agora eu não achei. Daqui a pouco ela deve chegar. Por enquanto não vi ela aqui hoje, não. Por enquanto passou batido. O sudário de Turim apareceu pela primeira vez na Europa em 55, período caracterizado por calamidades como fome e peste negra, que reduziram a população mundial pela metade. Estamos passando por uma pandemia muito forte agora no ano de 2020, já nessa nova década. Será algum sinal que Deus tem para nós? Pergunta a Dona Elvira, que sempre acompanha nossas lives aqui, Diácono. Realmente, tem uma relação. Veja que o carinho de Deus, né, tem uma relação nas coisas que a igreja vivencia. E o Santo Sudário foi uma realidade na vida sempre foi e é uma realidade na vida da igreja, né? Você veja que realmente nesse período aí a humanidade enfrentava uma situação semelhante a essa que nós estamos vivendo, né? Com o problema de uma pandemia, e realmente tem um histórico muito bonito da situação que foi vivenciada da igreja, né, da relação do Santo Sudário, da fé do povo, que realmente teve um desfecho, né, muito, muito bonito, né, Rodrigo? Muito Realmente eu vou falar uma coisa para vocês.
todo o mistério que envolve, né, esse tecido, né? Imagina você, que nem as irmãs, né, porque quando esse tecido ele sofreu, né, esse quase quase que foi destruído, né, pelo incêndio, e queimou apenas as bordas, né, mas foi um certo prejuízo, né, perdeu pequenos pedaços, né, mas pedaços aonde não tinha nada assim que fosse prejudicar a imagem, né, e as irmãs Clarissas, né, que fizeram o trabalho de colocar um remendo ali nessas partes, o carinho, você precisa de ver, assim, a oração dessas irmãs quando estavam, né, durante 15 dias rezando, e ali trabalhando em cima desse tecido, que para elas, veja, um tecido que envolveu o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Tem um comentário... Pode completar, desculpa. Tendo ali um carinho, um amor, né, por saber que ali envolveu o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, e que nem aparecia ali, evidentemente, ali né, o martírio, mas tudo isso está relatado para nós nos evangelhos, né? Nós temos toda essa inscrição nos evangelhos, de tudo que ele viveu. Agora, quando você vê o espelho, né, de tudo isso que aconteceu com ele, com tudo aquilo que esse tecido revela, né, a partir das análises científicas, isso é surreal. Isso é surreal. Né? Isso é como a gente está tratando. É um carinho de Deus. Bom, aí tem um comentário aqui bem incrementado. A pessoa fala entre a fé e a arte e a ciência. Entre a fé, a arte e a ciência. Aí ele ainda completa aqui, completar o Santo Sudário de Turim adentrando no universo da arte proposta da exposição. Vamos ter mais comentários, vamos ver. Objeto que suscitou diversos estudos científicos ao longo dos anos, sem contar com a mística envolvendo a relíquia. Já imaginou contemplar o Santo Sudário em Turim? Isso seria meu sonho, adentrando no universo da arte? É justamente essa proposta da exposição temporária do Santo Sudário. Esse foi mais um comentário bem legal aqui. Tem mais comentário. Rapaz, deu o que falar, hein? Deu o que falar aqui. Eu vou passando aos poucos aqui para o Diácono dando uma olhada. E falando de arte, essa arte que ficou impressa ali é uma arte que é o carinho de Deus, né? Porque isso foi relato dos cientistas, né? Que aquilo que estava no tecido, até mesmo porque se, vamos supor que uma pessoa tivesse fazendo essa pintura, como que ela vai pintar algo que ela não está vendo? Né? Porque não é uma coisa que fica visível ali. Né? É algo que só foi revelado a partir do negativo, né, da foto do advogado lá, né, o second opinion. Então, é algo que não é arte de uma mão humana, né, mas revela ali o corpo de um ser humano que foi
totalmente, teve o seu corpo bem dilacerado. Com todas as marcas, né? Das chagas, ficou a marca dos flagelos, da lança, o impressionante da coroa de espinho, isso é impressionante. As marcas que o Santo Sudário trouxe, até nos dias atuais, mostra. Você sente ali o sofrimento todinho de Jesus ali, né? Você sente todo o Calvário. É impressionante, é impressionante. É aquela leitura ótica, podemos dizer, né? Uma leitura só de você olhar, você faz a leitura toda. O sudário tem duas dimensões e apresenta uma imagem tridimensional projetada sobre uma superfície plana. Então, bidimensional com uma fotografia ou pintura numa projeção ortogonal. Legal o comentário aqui de Robério dos Santos, de Guararema, está acompanhando também. Se o sudário funerário repousasse de uma forma aproximadamente cilíndrica sobre a superfície de medição da face, o resultado seria uma distorção lateral não natural, um forte alagamento para os lados. Gente, vocês estão falando coisas aí surreais para mim aqui, mas eu estou entendendo, viu? Eu estou entendendo. Rodrigo, ainda bem que eu me preparei, hein, meu? Você viu que inclusive, uma das coisas que os cientistas nos deixaram lá também relatado é que o corpo estava deitado lá e nem o tecido não tocou em toda a parte do corpo. Tinha lugar que o tecido, assim, por estar envolvido, tinha lugar que ele não encostava, né? E aí, como que ficou a imagem gravada lá no tecido? Né? Isso aí só dá para responder entendendo isso como um mistério, porque é a luz que faz com que deixa impresso essa imagem no tecido. Não foi o tecido que encostou no corpo e ficou marcado, mas foi aquela luz que deixou registrado a imagem dele no tecido. Olha que interessante, já veio em cima esse comentário aqui, veio um comentário legal. Boa noite aqui para o Vinícius. Vinícius, boa noite, bem-vindo à live. Obrigado aqui pelo comentário desde já. Ele coloca, assim, uma posição boa aqui. A igreja não emitiu opinião acerca da autenticidade desta alegada relíquia. A posição oficial a esta questão é de que a resposta deve ser de uma decisão pessoal do fiel. E aí a gente já tem uma parte do que o diácono Flauzino falou. E agora eu complemento sobre uma pequena leitura que eu fiz, que o próprio Papa João Paulo, o São João Paulo II, ele confessou-se pessoalmente comovido, e aí o Papa, na época, ele ficou emocionado com a imagem do sudário, mas afirmou que, uma vez não se trata de uma questão de fé, né? A igreja não pode pronunciar ao mesmo tempo que convidou as comunidades para continuar as investigações. Esse aqui foi um pequeno comentário que eu anotei para discutir com vocês no tempo oportuno, que isso aí foi uma das falas de São João Paulo II, quando ele era o Papa, né? Veja que a nossa fé, ela não parte de coisas que são verdadeiramente atestadas pela ciência. Nossa fé ela não parte daí. A nossa fé, ela parte, primeiro é um dom, né, e uma resposta a esse dom que Deus nos dá. É a partir daí que nós temos a nossa fé, né? Primeiro, no Antigo Testamento, a gente acredita em Deus, mesmo sem vê-lo,
né? E é interessante que de todas as teofanias, né, as manifestações de Deus, isso vai construindo, né, um tempo favorável, o tempo Kairos, para a gente, no tempo Kairos, nós temos, agora é algo que eu também gostaria de falar para o Cláudio, né, que existe uma disciplina no curso de teologia chamada Cristologia, né, onde a gente vê que também é importante, né, nós termos contato, né, razoabilidade no Cristo histórico. Jesus Cristo, nós temos fé, ele é o nosso Senhor, mas ele entra no nosso cronos, ele entra na nossa história, né? E mesmo que nós não dependamos, né, de alguma atestação científica, né, nós não precisamos de ter algo palpável para que a gente tenha fé no nosso Deus. É interessante, sim, né? Fides et ratio, fé e razão, né? Nós precisamos também, de uma certa forma, a gente também não pode ser totalmente alheio, ser totalmente... porque durante muito tempo, a igreja sempre foi alvo de insídias, de deformidades que tentaram fazer com a nossa fé. Por isso que é importante, né, todo cristão, toda pessoa que se diz cristã, né, tem que reconhecer que Deus, através de homens, né, que ele colocou sabedoria, colocou discernimento. Por exemplo, Santo Agostinho, né, durante um tempo que falava-se contra a Santíssima Trindade. Nós temos a primeira, que é ali justamente Marcião, os marcionitas, que diziam que Deus Pai era um Deus severo e que nós deveríamos acreditar no Deus Filho. Depois, essa contestação ariana, dizendo que Jesus não era da mesma natureza que Deus Pai, que não era consubstancial ao Pai. E depois os pneumatócos, que diziam contra a pessoa do Espírito Santo. Então, se hoje nós temos uma fé, e aí toda a igreja cristã, mesmo as protestantes, né, elas acreditam em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se nós não tivéssemos esses homens nesse período sendo canais da graça de Deus, para apresentar aquilo que realmente é o que Deus queria para nós, a nossa fé com certeza seria diferente dessa que nós temos hoje. Talvez a gente acreditaria somente em Deus Pai, ou somente em Deus Filho, talvez não acreditaria na pessoa do Espírito Santo. Então, se nós temos a fé do jeito que nós temos hoje, é claro, através do que Deus fez na vida desses homens. É a fé. E, inclusive,
eu vou deixar um pequeno comentário mesmo, que eu acho sobre a fé, uma conclusão minha mesmo, né? Que fala assim, a fé é um dos mais importantes fundamentos da vida de um cristão, né? E que pode despertar o interesse dos que não têm fé. Por esse motivo, devemos estar prontos para explicar a razão da nossa fé. Mas podemos explicar algo que não conhecemos? Fica essa pergunta. Essa importância de entender que a nossa fé, como ela, tem um impacto em nossas vidas. Fica essa reflexão. Como que iremos explicar uma coisa que não cremos, que não vemos? É a nossa fé. Tem uma pergunta muito interessante também aqui sobre o Santo Sudário. Só que é pergunta boa que vai de encontro com o que a gente vai falar amanhã, viu? O senhor Rafael da Silva aí. Vai de encontro que vai falar amanhã. Eu vou pular essa aqui, eu vou guardar para amanhã, filho. E vai ter amanhã, amanhã não, para sexta. Deixa eu ver essa aqui. Bom, caros amigos, já participei de algumas lives com vocês. E hoje estou vendo mais uma vez o Santo Sudário, mais um tema bem legal da Igreja Católica que vocês trazem à tona para discutir conosco. Mais uma vez, peço licença para adentrar a live de vocês e fazer uma pergunta. Sou da Assembleia, estou acompanhando. Bom, de fato, o Santo Sudário existe. A prova da Bíblia, que Jesus esteve na Terra, ele foi enrolado no manto sagrado, só que, ao mesmo tempo, não é 100%, né? Não tem como a gente afirmar, né? Porque venhamos e convenhamos. Trata-se de um tecido do século I, comprovadamente científico. Trata-se de um corpo de um homem que morreu com toda a crueldade e morreu na cruz. Só que era uma morte comum na época. Não tem como a gente afirmar mesmo que era Jesus Cristo. Essa é a minha opinião. Seu Agenor Andrade. A opinião dele aqui. Fica registrado, Agenor. É Agenor, Rodrigo? Agenor Andrade. Tá. Realmente, senhor Agenor. Obrigado pela participação. Obrigado pelo seu comentário também. E, assim, quando a gente tem contato com... Porque, assim, isso é claro que para nós, por isso que a gente começa essa live falando de que forma que nós tratamos desse assunto, né? Agora, aquilo que a ciência depois ela traz para nós, né, quando as várias áreas da ciência, porque pensa que não foi isso, eles dizem até mesmo que parece que chega a ser quase o objeto mais estudado, né? Não afirmam, claro, não afirmam com 100%, mas vamos colocar um dos objetos mais estudados pelas várias áreas da ciência, com uma probabilidade muito pequena de não ser real. Porque para fazer esse cálculo estimado, é claro que não partiu de uma suposição, não partiu de algo que realmente não fosse estudado cuidadosamente, detalhe a detalhe, com várias áreas, principalmente antropológicas, né? Vendo... tem até, inclusive, uma contestação de 3 laboratórios muito importantes, né? Se eu não me engano, na questão do carbono,
de três laboratórios importantes na época, e realmente desmistificou, né, tudo aquilo que estava sendo até então sido apresentado pelos cientistas da época. Porém, depois de algum tempo, verificou-se que esses certificados, né, aquilo que foi apresentado por esses três laboratórios, não expressavam uma coisa tão real assim, porque tinha alguns elementos que não tinham sido considerados, né, e, portanto, a ciência, novamente, ela se volta para aquele objeto e vem mostrando que, a partir de muitos estudos, de muitas áreas da ciência, inclusive ciência espacial, tem uma probabilidade muito pequena de não ser real aquele tecido. E veja que poderia até ser o tecido que envolveu alguma outra pessoa que foi crucificada, mas volto a dizer que a imagem que ficou registrada ali, ela foi fruto de a soma, né, do sangue que estava naquele corpo, com a luz que foi emitida do corpo. Essa luz não veio de fora para dentro, ela sai do corpo e ela deixa registrado naquele tecido essas marcas, né? São evidências que realmente, é claro que para nós, para a nossa fé, isso não é isso que vai fazer com que a minha fé aumente ou diminua, não se trata disso. Mas eu tenho esse carinho de Deus, né? Quando a gente, depois a gente vai compartilhar com vocês esse estudo e vocês vão ficar pasmos, como nós ficamos, né, Rodrigo? Olha, eu vou falar uma coisa, senhor Agenor. O senhor Agenor, ele quer discutir aqueles números lá de probabilidade, né, senhor Agenor? Fala a verdade para nós. Quer discutir as probabilidades com nós, mas tá bom. Amanhã eu não vou falar mais, não. Vou ficar quieto, melhor. Senhor Agenor. A probabilidade lá, aquelas probabilidades do cientista lá, ele não tem como discutir. Não dá, não entra na minha cabeça. Vamos lá, tem mais comentário aqui ainda. Vamos pegar mais um aqui. Para cada novo teste no tecido, um dos lados parece sair vencedor. Isso porque, independentemente da autenticidade, a peça é extraordinária. Comentado de Carlos Filho. Ele fez esse comentário aqui. A peça veio a público no século XIV e mostra o rosto perfeito. Reproduz em 3 dimensões e traços coerentes com um homem cerca de 30 anos do Oriente Médio. Esse é um comentário mesmo que eu fiz aqui. Além das marcas de flagelação e crucificação, são coerentes com as noções de anatomia que um artista do século XIV não teria menos que agredisse e crucificasse o homem e observar efeitos da tortura. Olha, verdade, viu? Isso aqui, viu? Bem legal. O primeiro registro conhecido foi na 1390 e já é polêmico. Foi 1390. Eu falei em 1355 quando surgiu o nosso amigo Vitor. Eu falei 55, mas eu acho que é isso mesmo, 1355. Não vamos brigar por causa de 35 anos, não, né? Vou brigar por causa de 35 anos, não. Pelo amor de Deus, lá atrás, eu não vou ficar brigando por causa de 35 anos, não.
Rodrigo, eu vou ler esse resumo meu aqui. Eu vou dar uma lida, vou procurar ser breve nessa leitura aqui, vou ler aqui esse resumo que eu fiz sobre a história do Sudário a partir dessa pesquisa que nós fizemos. Né? Ó, quando Jesus disse... Diácono, só... Pode falar. Pode. Não, eu ia deixar só aqui só o registro do Soler aqui, que pediu oração para a esposa Sandra Soler, que está com muita dor nas pernas e não descobre o motivo e pede oração. Só deixar o registro do Soler, para não passar batido. Sim. E o segundo registro aqui, que ela finalmente apareceu, a dona Luísa apareceu, ela falou que está acompanhando a live, falou uma boa noite para o Diácono Flauzino, boa noite a todos que estão acompanhando. Olha, sinceramente, eu ouvi falar uma vez só do Sudário, estou achando muito interessante. Parece uma aula de história. O comentário dela e fala boa noite. Não fez perguntas, fez demais. Isso, é uma formação, Luísa. Vamos lá. Quando Jesus disse, tudo está consumado e expirou, José de Arimateia teve a audácia de ir a Pilatos, está em Marcos 15, 43, pedir o corpo de Jesus para proceder ao sepultamento, conforme costume. Os evangelhos nos contam que, uma vez concedida a licença, Jesus foi envolto num lençol e depositado num sepulcro novo. São Mateus nos fala de um pano limpo de linho e São Lucas de um lençol de linho. O que conhecemos hoje como sudário é um lençol de linho de tecido firme e forte, com a cor sépia, e de grandes dimensões, 4,36 metros e 36 de comprimento por 1,10 de largura, que traz milagrosamente, estampado de frente e de costas, o tamanho natural, a figura de um homem de barba com idade calculada entre 30 e 35 anos, de aproximadamente 1,80 m de altura e pesando mais ou menos 80 quilos, que foi torturado, flagelado e crucificado. Conserva-se há mais de 4 séculos na cidade italiana de Turim. Um lençol com o qual se enxugava o suor do rosto designava-se sudário. Depois, com o tempo, essa terminologia passou a ser usada para designar o lençol ou mortalha utilizada para envolver cadáveres nos sepultamentos. Com o mesmo significado, temos em grego a palavra sidon. Daí vem a sidonologia, que quer dizer estudo do sudário. Desde o momento em que José de Arimateia saiu do pretório, às pressas para adquirir o lençol no mercado de Jerusalém, iniciou-se uma história que atravessaria os séculos. Em nossos dias, ele desperta interesse tão ou mais significativos que nos primeiros séculos, sobretudo por causa das incógnitas que apresentava e que nem a ciência moderna consegue desvendar inteiramente. Foi um longo período, marcado por acontecimentos, desaparecimentos, que vai desde o ano 30 da nossa era até 1356, quando é entregue a Godofredo Charny, aos cônegos Lirey, na França. A partir daí, a história do Santo Sudário é bem conhecida e está devidamente documentada. Em 1356, Godofredo de Charny, cavaleiro da cruzada, entrega aos cônegos de Lirey o sudário, que estava em seu poder há pelo menos 3 anos. É difícil saber, entretanto, como o sudário foi parar na França, porque Godofredo jamais revelou como entrou na posse dele. Acreditam alguns historiadores que tenha sido na época em que Constantinopla caiu nas mãos dos bizantinos. Aí foi aquela parte que eu falei sobre estar lá na parte lá
da Igreja Ortodoxa, né? Esse local aí, o Constantinopla, é onde ficou depois a sede da Igreja Ortodoxa. Inclusive, os personagens que é contemplado na história, eles realmente figuram, está tudo, de uma certa forma, aquilo que propulsiona, né, os cálculos de probabilidade lá do cientista. Ele vai cruzando todas essas informações e realmente chega naquele nível de probabilidade. Tem muita coisa, né? Depois, em 1390, duas bulas tratando do sudário, ou seja, documentos papais, falando sobre... Bom, esse período é meio complexo, porque compreende um período que nós tivemos ali os papas de Avignon, inclusive tinha um que era reconhecido, tinha os outros que também era. Bom, inclusive tem até o nome de antipapa, né? Então, tudo isso aí é um assunto muito complexo, né? Para quem estuda tudo isso, é feito em partes, né? Então, você não pega tudo de uma vez, esse apanhado de informações, e não é assim, né? Você são partes que vão montando, né, para a gente chegar a um conhecimento técnico sobre o assunto. Então, depois desse período lá dos papas de Avignon, na França, não se ouviu falar do sudário até 1418, quando Humberto, conde de La Roque, que se casara com Margarida de Charny, recebeu o sudário dos cônegos de Lirey para guardá-lo por um certo período, em que ocorriam guerras e desordens. O conde de La Roque, entretanto, veio a falecer, sem ter restituído a relíquia aos cônegos de Lirey. Por conta disso, essa família, né, a Margarida de Charny, não restituiu esse tecido à igreja, então ela foi intimada, né, em juízo a devolver o sudário, quando alegou que ela era a proprietária por direito da conquista, visto que foi feita através de uma guerra por seu avô. Então, esse tecido ele ficou com essa família durante muito tempo, né, até mais ou menos 1506, quando o Papa Júlio II aprova a liturgia do Santo Sudário. Veja que nós tivemos até liturgia ligada ao Santo Sudário, né? Não é uma relação, é uma relação muito próxima mesmo, né? O Santo Sudário não é um acaso, né? Não é. E aí depois essa parte conhecida, né? Que aí ela fica realmente lá em Turim, né? Deixa eu ir só até onde vai até Turim, aí eu já... o Santo Sudário esteve em posse da família Saboia, em Chambéry, como objeto privado, né? Ou seja, detentores como posse. Depois de um violento incêndio ocorrido na noite de 3 para 4 de dezembro de 1532, na sacristia da Sacra Capela, atingiu seriamente o local lá, porque ali já estava, mesmo sendo a família detentora de posse, mas ela deixou lá na capela, né? Foi quando aconteceu esse incêndio, e o cônego Lambert, ajudado por 2 franciscanos e um ferreiro,
conseguiu salvar, lançando grande quantidade de água sobre a urna que já estava incandescente, começando a fundir-se já. Por isso que no Santo Sudário tem, inclusive, resíduos desse alumínio que derreteu também, né? Aí, felizmente, os danos, embora irreversíveis, não prejudicaram totalmente as imagens impressas, ou seja, foi como eu falei, ele pegou em partes que não tinha imagem, né? Ficou aquelas partes queimadas, tanto é que quando você vê o sudário, você vai ver umas formas em formato de losango. É justamente ali que foi feito, que perdeu, né, parte do tecido, e as irmãs Clarissa fizeram os remendos, né, no tecido, e elas, é interessante, né, que o cuidado, o carinho que essas irmãs Clarissas tiveram nesse tempo que elas fizeram esse serviço, né, 15 dias orando, rezando, adorando ali o relicário, né, e é claro que a relíquia não é, a igreja não tem ele como um objeto que, por exemplo, a gente não pode pegar uma relíquia e achar que usar isso como uma superstição, né? Como se ela fosse nos salvar de algum perigo iminente. Ela nos salva a partir do momento que ela nos faz arremeter aquilo que é o ideal, né? Quando ela nos leva a Deus, ela faz esse sentido de nos salvar, né? Como elas que estavam adorando ao Santo Sudário, né? Venerando o Santo Sudário, com a perspectiva de estar adorando o próprio Deus, né? Arremete a Deus, não é um objeto que para ali a expressão de amor da pessoa. Essa expressão, ela transcende aquele objeto. Aquele objeto leva ela à adoração do verdadeiro Deus. Bem legal. É um resumo do que a gente falou a live inteira, bem resumida pelo diácono Robson Flosino. No mundo de hoje, no que a cultura e os meios de comunicação estão a serviço de interesses da oligarquias, as mentiras são aceitas graças à repetição de constante realizada pela imponente máquina de fusão midiática do poder globalizado. Não é raro o erro é infundido sob a aparência de uma falsa ciência. Os meios de comunicações podem crer nesses momentos o que queiram dizer um após outro as teorias científicas, fantasy, como numerosas variantes de teoria evolucionista produzidas pela criatividade imperativa de alguns cientistas e por sua esperança de grandes êxitos. O entusiasmo dos positivos ofusca a miúde a necessidade do contraste experimental de suas teorias. O Prêmio Nobel de Química de Irving Lagimel, aí eu não sei falar, virou sopa de letrinha o nome do rapaz aqui, me desculpa, o Nobel de Química de Irving, pronto, curvou a expressão da ciência patológica para descrever aquelas ideias de alguns homens de ciência converter em autênticas fixações, como depois seja desmentida por outros estudos sérios. E foi falando, é o padre Renildo, gente. Basta pregar, as investigações se realizam, enquanto inclusive quem publica para você. Ele fazendo um comentário também, ele fez um belo comentário aqui, viu? O padre Renildo, viu? Já fez o 5 Day conosco. Deduzo que é ele. E ele foi além, rapaz. Vou passar para você, Diago, nessa aqui, vim mesmo, para você dar uma lida, viu? Olha. Tá ótimo. Sexta-feira eu trago a tela sudária, tem todas as características de uma tela funerária judia do século I depois de Cristo.
Naqueles tempos, os cadáveres eram sepultados íntegros, como os olhos e a boca cerrados, e com a lua e a mirra, as dimensões são espessadas em covados sírios. Dita medida era utilizada no antigo Israel. A torção em Z da aflição é típica do sírio-palestina da época de Cristo. Ademais, não há traços de fibras de origem animal. É isso, né? Ele bacana. Você viu, essa parte também, ela está contemplada lá naquele estudo científico, né? Inclusive, é mais uma das probabilidades, né, da veridicidade do tecido, né? Também, elevada a quantidade de bilirrubina encontrada é indicativa de uma pessoa fortemente traumatizada antes da morte. São evidentes sinais de chaga do lado, ferida 45/15, na que se toma coágulos de sangue separado por um ralo de soro. Ferida é de forma elíptica, apresenta margens precisas, lineares e tipos de um golpe de ferido depois da morte. A munheca da mão direita foi cravada 2 vezes, muito provavelmente não se conseguia cravar os buracos feitos, provavelmente. Fora as marcas de corda, madeira. Rapaz, aí foi, é isso, esmiuçou tudo aqui. Vou mandar pro Diácono essa aqui, viu, Padre Renildo? Pode deixar que eu vou entregar em mãos essa para ele aqui, tá aqui, ó. O pessoal gostou do tema, tem um pessoal acompanhando, muito obrigado quem está acompanhando, ó, live boa, é isso aí, passa rápido, já estamos mais de 1 hora aqui, falando sobre o sudário, o mais legal, né? Vivenciando, quem já fez Lectio Divina deve estar adorando, tá viajando no tempo, a gente viajou lá no século I, foi viajando, ó, a viagem que a gente fez, conhecemos a França, conhecemos a Itália, o tempo medieval. Olha, gente, a gente fez uma viagem muito bonita nessa noite aqui no Canal Dons. Olha, legal, já, muito bacana. Muito bacana. E o pessoal já pede aqui uma trilogia dos papas. Quando vocês vão falar dos papas? Em breve, gente, em breve. Já estamos começando o ano. Em breve. Quando vocês vão falar das aparições de Fátima? Estamos começando o ano, gente. Tem aí, a gente falou que ia dar uma parada aí, mas não vamos parar coisa nenhuma, vamos continuar, porque é muito tema e o pessoal está gostando dos temas. É uma catequese, né? Uma catequese aqui para a galera acompanhar uma formação. Diácono, então na sexta-feira nós iremos passar trechos do documentário para eles assistirem. Amanhã e durante a sexta-feira a gente vai anunciar nas nossas páginas o documentário, ver se a gente consegue passar ele na íntegra, antes da live com o Diácono para vocês, na íntegra, e em seguida a gente entra com a live para comentar com vocês continuar o comentário do Santo Sudário em cima do documentário, né? Então, entre amanhã a gente já tem uma resposta se a gente vai passar na íntegra, deixa passando. Se for passar na íntegra, o documentário vai começar às 9h20. 9h20. Vai acabar o documentário em torno das 10h30 da noite, que é onde a gente entra com os comentários. Logo após que acabar o documentário, em seguida a gente já entra. O que mais tem aqui pra gente? É isso. Uma boa noite pro pessoal, né, Diácono? É isso? É isso por hoje? Eu acredito, viu, Rodrigo, que é um estudo muito enriquecedor. Porém, se a gente for realmente tratar ele, né, vendo todas essas temáticas, né, que são associadas a ele, né, tudo que foi realizado, tudo que está em torno desse tema, a gente pode pôr aí alguns meses aí, né? Mas eu penso... Olha esse... Eu penso que na sexta-feira, né, quando a gente... eu sei que tem algumas questões aí burocráticas, né,
com relação a, de repente, colocar o documento, né, esse documentário todo na íntegra, né, por questões autorais, né, se pudesse, seria muito interessante, né. Eu acredito que quando as pessoas tiverem acesso, né, a esse documentário, realmente eu Vai penso ficar mais que fácil muitas coisas são... para o entendimento. Muitas coisas vão sair, né? Tudo aquilo que está ali para... Pô, mas será isso, será aquilo? Quando a gente vê a ciência explicando, né? A gente vê que tem certos argumentos que realmente são resolvidos, né? São ali bem esclarecidos e mostram, né, que esse mistério, né, não é um mistério que pode ser atestado pela ciência. Né? A nossa fé ela não se prende a isso, mas é um carinho de Deus, né, ver essa questão, né, é como realmente um carinho de Deus para nós. E aí, quem está acompanhando, amanhã tem o Fernando, vai estar falando conosco sobre teologia espiritual, outro encontro maravilhoso amanhã com o Fernando. Tem um comentário aqui também bastante interessante. Um dos maiores mistérios do Santo Sudário é como o cadáver, despregando-se do tecido, não tivesse tocado. Foi voando sem alterar minimamente suas fibras, sem arrancá-las, sem modificá-las, as manchas de sangue já existentes. Isso é impossível para um corpo normal, sujeito às leis da natureza. Um cadáver coberto de chagas não poderia ser nunca retirado do sudário, sem alterá-lo, sem deixar rastros. Isto é um fato decisivo e não contestado por nenhuma ciência. E aí ele completa embaixo. Se explica unicamente pela desmaterialização do corpo que foi voando do sudário, não estando já sujeito às leis da natureza. Pois bem, precisamente isto é o que os cristãos chamam de ressurreição. É a conclusão. É bem enriquecedor. Bem enriquecedor. Parabéns pelo comentário aqui de Jordina Abocar. Rapaz, essa semana, Diaco, eu estava falando com o professor sobre o alcance da página, que eu tinha algumas dúvidas do alcance da página, e a gente adentrou ao continente africano essa semana. A gente adentrou o continente africano, muitos seguidores do continente africano. Estamos aqui com a Jordina Abocar de Guiné-Bissau, meu amigo. Estamos internacionalmente aqui. O professor falou, mas que loucura é essa? Eu falei, eu não sei, que o vídeo nosso do Diácono não entrou nos lugares aí, o Facebook quis tirar, e agora está aqui, Guiné-Bissau, Jordina Abocar, participando. Seja bem-vindo ao Brasil, gente. Legal. Gostei. Legal. Diferente. Sejam bem-vindos. O professor estiver acompanhando, está aqui. Está na sala de vídeo. São católicos em Angola, uma coisa assim aqui. Eu perdi aqui. Mas legal. Também tem um comentário da verdade, que é a ciência experimental que foi criada por homens de fé cristã e reflete plenamente nas palavras de São Padre Pio XII. Palavras de Pio XII, aliás, perdão. A verdadeira ciência, contrariamente às aventuras e afirmações do passado, quanto mais avança, tanto mais descobre a Deus, como ele se estivesse vigilando e esperando detrás de cada porta que a ciência abre. Pio XII, 22 de novembro de 1951. Rapaz, se a gente só vai entrando mais adentro. É extenso. É um assunto enriquecedor, mas a galera acompanhou aqui, foi muito legal, foi 1h30 de
uma formação abençoada e enriquecedora. Conclui então, Diácono. Bom, a gente então tem um encontro marcado para sexta-feira. Sexta-feira, não é isso? Isso. E a gente vai ter um, espero que 100% de acesso, né, a esse documentário, mas se não, uma boa parte, né, se for o caso, depois a gente compartilha o link para eles verem na íntegra também, se não puder, por questões jurídicas, né, se não puder passar na íntegra aí, pelo menos o link a gente pode compartilhar. Mas eu vou... Então, se a gente consegue baixar um vídeo no YouTube para ver música, por que a gente não consegue baixar um documentário? Qual que é o problema? Então, de pirraça, eu vou colocar esse negócio aí na íntegra aí, se quiserem derrubar, que derrubem, põe de novo, não tem problema não. Pô, não, passa tanta coisa aí plagiado por aí, ninguém derruba nada, meu, vai derrubar logo um documentário sobre o Santo Sudário, tá de brincadeira, né? Fazer que nem o Datena, um tapa na cara da sociedade, meu. Sacanagem. Boa noite, Almir, Matias, boa noite, Ângela de Paula, tô marcando aqui que gostou, o Almir gostou, a Ângela de Paula gostou. Só um alento para quem está nas salas de vídeo e quiser fazer comentário, comente do lado esquerdo que a gente joga os seus comentários, que nem o do Almir aí, ó, Almir Matias, o comentário Graça e Paz do Soler. Aí, ó, o Soler fez 2 comentários, um deles pedindo oração, vamos estar em oração pela esposa do Soler também. Então, sempre que vocês for comentar, comentários, vídeo ao vivo, vai aparecer aqui na telinha para vocês esses comentários. Tá certo, Diácono? Mais uma vez, obrigado. Vou pedir para o senhor encerrar com a bênção. A todos que nos acompanharam. Encontro marcado. Quero agradecer ao Almir, a todos que nos acompanharam aí, né? Participaram com perguntas, com comentários. A Ângela também, né? Ângela de Paula Silva. E é um carinho, né? De vocês estão participando, estão fazendo comentários, fazendo pergunta. Com isso, todos nós somos agraciados, crescemos, né? E é um ganho para nós, né, Rodrigo? A participação, porque muito grande. Nós fazemos aqui, a gente prepara com amor e carinho, né? A gente compartilha algo que não é nosso, né? É algo que é de Deus e é para nós todos compartilharmos, né? E é bênção de Deus. É bênção de Deus. Bom, o senhor encerra para a gente com a bênção. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora da Aparecida, de São José, seu castíssimo esposo, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas. Amém. Ide em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Demos graças a Deus. Mais uma vez, obrigado a todos que participaram do canal Dons. Compartilhe essa live. Amanhã vai estar disponível para vocês também no YouTube. Muito obrigado.